Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, ao nosso 7º dia do Retiro Quaresmal. A providência de Deus vai disponibilizando tantas graças, benefícios, para que ao longo destes 40 dias da Quaresma, no ano da graça de 2021, consigamos rezar juntos, ponderar a importância da conversão sincera dos nossos hábitos, pensamentos, dos pecados mais enraizados, através dessas meditações, da leitura e escuta do Evangelho de cada dia que a liturgia da Santa Igreja nos oferece e também de pontos muito concretos para o nosso exame particular, que gerará um exame de consciência, um ato de contrição, um desejo sincero de arrependimento que todos nós precisamos diariamente ter diante do amor de Deus e de sua infinita misericórdia. Iniciemos então este dia na presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oferecemos, Senhor, este nosso momento de oração, a abertura sincera do coração, da mente, dos ouvidos. Inclinamos a nossa vida perante a majestade de sua beleza e pedimos que seu amor venha em auxílio de nossas fraquezas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, a liturgia da Igreja nos convida à leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Mateus 6, versículos 7 a 15. Leio para os senhores. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens o vosso Pai, também não perdoará os vossos delitos. Meus queridos, quando nós nos dirigimos a uma pessoa importante, costumamos, de certa maneira, empregar o título atribuído à mesma. A leitura deste Santo Evangelho nos questiona como, ou melhor, com qual título nos dirigimos a Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso,
nos ensina a chamá-lo como Pai. Nosso Senhor não quis que nos dirigíssemos a Deus como Senhor ou até mesmo como nosso Criador. Por quê? Tendo a consciência de que Deus é nosso Pai, desenvolvemos uma qualidade diferenciada de confiança. Dirigimos-nos a um Pai que cuida de cada um de nós a todo momento. Deus cuida de cada um de nós a todo momento. E vejam como nós, através da liturgia da igreja, nas filigranas da liturgia da igreja, na própria estrutura da Santa Missa, percebemos esse detalhe pontual do desenvolvimento de uma confiança qualitativamente fora do comum, mas ao mesmo tempo do quanto o cuidado de Deus se expressa ao nos dar o maior dom que poderia nos oferecer, o seu próprio Filho Jesus. Quando nós rezamos o Pai Nosso na liturgia da missa, ali inicia-se o rito da comunhão. Ou seja, o rito da comunhão, a recepção da Sagrada Comunhão, ela é antecedida por uma preparação imediata através de qual oração? O Pai Nosso. E dessa forma, meus amados irmãos, quando nós rezamos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós aprendemos com os padres da igreja, especialmente com um padre grego, Orígenes, que esse pão nosso de cada dia é uma petição ao pão eucarístico, ao pão da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ofertado, oferecido pelo Pai a todos nós. A maravilha de chamarmos a Deus como Pai, mas ao mesmo tempo de não termos esse respeito humano de pedi-lo seu Filho Jesus, que nós sacramentalmente e espiritualmente comungamos, corpo, sangue, alma e divindade. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, nos é dada uma graça nova de confiança. O nosso coração transforma-se num verdadeiro ato de adoração, ou seja, ele se transforma num adorador. E, ao mesmo tempo, pedimos a graça de aprendermos o que é a misericórdia, não desperdiçando o perdão de Deus, mas praticando o perdão com aqueles que nos fizeram ou nos fazem algum tipo de mal, consciente ou inconscientemente. Hoje, gostaria de abordar com os senhores um outro tema que nos ajudará muitíssimo a um profundo ato de contrição, mas também sempre deve estar muito presente nos nossos exames de consciência e especialmente ao longo destes 40 dias da Quaresma. É salutar que coloquemos o olhar da alma sobre determinado pecado que se chama a vaidade. A vaidade, quando nós nos colocamos a meditar, escutar e até mesmo esquadrinhar a sua presença nas nossas atitudes ou palavras, ou até mesmo nos silêncios equivocados de nossa vida, devemos nos perguntar qual é o motor último que nos leva a fazer as coisas, a proferir as palavras e até mesmo a estarmos presentes ao lado dos demais. Muitas vezes, a vaidade está presente na nossa vida nesse ter mais prestígio e ser menos competente. Quando, muitas vezes, caímos, infelizmente, na comparação com os demais. Queremos até fazer o bem, é verdade. Porém, esse desejo
de fazer o bem se mistura muitas vezes com a vontade de ficar bem. E percebemos que quando não ficamos bem com todos, ou contrariamos, ou caímos em desagrado para com alguma ou algumas pessoas, logo invade o nosso coração um sentimento de desgosto ou tristeza. É verdade que quando esquadrinhamos, percebemos essa presença da vaidade em ter mais prestígio e sermos menos competentes e virtuosos, devemos dar muitas graças a Deus, porque ao perceber que isso acontece na nossa vida, e acontece com todos os seres humanos, porque estamos constituídos do mesmo barro, da mesma matéria-prima que foi atingida pelo pecado. A concupiscência, essa ligeira inclinação ao pecado, está presente na vida de todos, e por isso a nossa vida é uma luta por sermos santos até o último dia de nossa vida e gozarmos das bem-aventuranças no céu. Quando percebemos a presença da vaidade, a luz de Deus se transforma num caminho de cura. Deus, quando nos mostra pelo seu Espírito Santo os momentos em que somos vaidosos e como vamos acumulando vaidades ao longo da nossa existência, não nos mostra para cairmos num estado de opressão ou depressão, mas nos mostra para levantarmos a cabeça e colocarmos no caminho da cura, da libertação. Por isso convido a todos os senhores que, ao encontrarmos as vaidades da nossa vida, purifiquemos as nossas intenções. E se somente a Deus seja dada toda a glória. E como é importante retificar as intenções que levamos dentro de nosso coração, junto aos nossos pensamentos, desde o princípio do dia. É importante, a cada dia, nós, ao levantarmos, oferecermos as nossas obras, por exemplo, com aquela oração à Santíssima Virgem: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prol da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia e para sempre tudo o que sou e o que tenho. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou e o que tenho, desejo que somente a vós pertença. Incomparavelmente, Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Como é importante, desde o princípio do dia, quando despertamos, ainda no nosso leito, em nossa cama, nós fazermos esse oferecimento das nossas obras que nem sabemos como serão, de que forma se desenvolverão ao longo do dia, mas pela intercessão e por intermédio do coração imaculado de Nossa Senhora, ela que prometeu triunfá-lo junto ao coração de seu Filho, que as nossas intenções sejam purificadas já no primeiro momento, quando nos descobrimos despertos, sermos esses homens livres de qualquer má intenção, com auxílio de Nossa Senhora, a Rainha do nosso coração. Meus irmãos, é muito importante também nós desmascararmos a vaidade como uma tentação na nossa vida, que é justamente aquela tentação de não fazermos algo que o inimigo nos sugere, que o maligno sussurra aos ouvidos de nossa alma, porque temos medo de pecar ou ficarmos vaidosos. Deus deu a todos dons e talentos. Somos únicos, irrepetíveis. Cada ser humano tem virtudes, dons, talentos, capacidades únicas para a concretização da obra de Deus em sua vida na face da terra, para que todos creiam no amor e creiam na providência de Deus. E por isso não podemos esconder nem limitar
os dons e a capacidade que Deus nos deu. Algumas vezes, o demônio nos sugere o contrário. Quer que não façamos, que vivamos imóveis para justamente atrapalhar a obra de Deus na nossa vida, na nossa família e para com as pessoas às quais devemos ter esse zelo e essa contínua ajuda com a nossa presença através de uma desculpa ou justificativa. Não faça. Parecerá vaidoso, talvez vão pensar que você deseja se mostrar e não. Isso nós não podemos dar vazão dentro do nosso coração por um motivo, porque muitos deixarão de obter graças e bênçãos de Deus pela nossa vida, que é um canal, não um simples reservatório. Hoje você tem sido canal ou reservatório? É uma boa pergunta para fazermos nessa terça-feira da primeira semana quaresmal. Conto-vos uma historinha da vida de São Bernardo de Claraval, um grande doutor da Santa Igreja, que foi um estupendo pregador. E o demônio, muitas vezes, o tentava, dizendo: Bernardo, irá pregar? Nossa, será corrompido pela vaidade? Todos te aplaudirão, todos te dirão que suas palavras são insubstituíveis, e as palavras de Bernardo substituirão a palavra de Deus. E São Bernardo, um homem repleto de um amor inflamado por Deus, repleto de reta intenção, tão devoto de Nossa Senhora que todos os dias iniciava seu dia oferecendo suas obras por intermédio do Imaculado Coração de Maria, por intermédio das mãos da Virgem. Assim responde ao demônio: não comecei por ti, e nem por ti vou deixar de fazer. Digamos sempre ao mal: não comecei por ti, e nem por ti vou deixar de fazer. Dessa forma, meus amados irmãos, nós esvaziamos esse outro tipo de vaidade que o maligno tenta sugerir muitas vezes as nossas fraquezas, até mesmo gerando dúvida. Para vencermos e lutarmos a vaidade que a todos nós bate por uma maneira ou de outra às portas do nosso coração, é preciso sermos sinceros. Não adornar as coisas a partir do nosso ego. É bem verdade que a sinceridade não significa falar tudo de primeira. Não significa que ser sincero nós devemos ter na ponta da língua uma flecha ou uma lança que rasga e fere os sentimentos e destrói as pessoas. A sinceridade também nos ensina a calar algumas coisas para que a nossa opinião ou a nossa vida não seja o centro das atenções. Quantas vezes, meus irmãos, não devemos meditar aquela pergunta de Pilatos a Jesus no momento de sua condenação: não se defende? Eu tenho poder de libertá-lo. E o silêncio de Jesus, recordem, na Sexta-feira Santa nós vamos escutar a narrativa da paixão. O silêncio de Jesus impactava a Pôncio Pilatos. É importante, também na luta contra a nossa vaidade, discernir os momentos de silêncio sempre com prudência. Uma vez eu escutei de um bispo espanhol, ele disse um pensamento que realmente eu guardei nos meus alfarrábios espirituais. Quando atacam a fé, nunca me calo. Quando atacam a igreja, sempre rezo para discernir a maneira de defendê-la. Quando me atacam, silencio. Deus é a minha resposta. É claro que, com o discernimento apropriado, existem circunstâncias e episódios os quais não devemos calar. Devemos ter uma defesa ponderada
justa e correta de nós. Mas em outras ocasiões e circunstâncias, muitas vezes o silêncio é a resposta que permitiremos Deus agir, mas ao mesmo tempo será uma grande medicina contra a nossa vaidade, contra a preocupação com a nossa imagem. E eu termino essa meditação de hoje sobre a vaidade, que a todos nós assola, a começar por quem vos fala, que é muito importante não esquecermos que a tristeza ela é a consequência imediata deste pecado. Ou seja, nós sempre nos preocupamos de como ficamos perante os olhos alheios, se ficamos mal. Ou seja, nós não podemos permitir que a tristeza, como fruto da vaidade, nos roube a paz interior, porque nós estamos presos ao que acham, ao que veem ou ao que pensam de nós. No fundo, isso esconde um profundo orgulho ferido. Quando atacamos a vaidade na nossa vida, esse caminho de luz que nos leva à cura também sara as nossas feridas vinculadas ao orgulho e à soberba. Tenho certeza que há algo muito terapêutico, medicinal, nos aparentes fracassos, porque quem tem fé e está nas mãos de Deus e o chama como Pai, tal como escutamos no Evangelho de hoje, não possui fracassos. Eles são aparentes, porque até as quedas sempre servirão de purificação para todos nós. Quero deixá-los a leitura bíblica, como estamos fazendo a cada dia do nosso retiro quaresmal, do capítulo 3 do livro de Josué. Josué, capítulo 3, que nos levará então à meditação das promessas de Deus para a nossa vida. Um Deus que é Pai, que sabe o que promete, que pode prometer e cumpre com tudo o que promete ao seu povo. Encerremos o nosso 7º dia do Retiro Quaresmal com a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio, eu vos desejo como fim último, eu vos louvo como benfeitor perpétuo, eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz e abençoado a todos os senhores. Até amanhã, no nosso 8º dia do Retiro Quaresmal.